Ex-primeira-dama de Premier é queimada viva no Nepal. Tudo isso após a ditadura nepalesa resolver censurar as redes sociais do país. Bom, isso já vinha acontecendo por algum tempo e chegou a um ponto que a população não suportou. É aquela situação, não temos nada a perder. Bom, antes de qualquer coisa, meu nome é Marcos, esse é o canal Brasileiro Atento no Ar. Nós vamos reagir hoje a uma matéria feita pelo Faroeste à Brasileira, da revista Oeste, que é comandado esse programa pelo Segré, que era da Jovem Pan, e eu acho que não aguentou a pressão lá na Jovem Pan, porque lá a esquerda está tomando conta, né? Porque o dinheiro começa a entrar e aí fica muito difícil. E o Segré foi contratado para assumir essa cadeira no lugar do Pavinato, que foi para Metrópole. Tá? Então, todos os créditos aí para a Revista Oeste e nós vamos acompanhar aí. E eu vou estar interrompendo, quando assim necessário, para trazer algum comentário em cima do que o Segré for falando e que os comentaristas forem falando também. Beleza? Então vamos acompanhar com atenção, porque isso é muito importante, gente, porque o nosso país ele está muito próximo disso. Não à toa, o nosso governo não cansa de falar em regular as redes sociais. Beleza? Então, sem mais conversa fiada, peço a você também que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário e seja muito bem-vindo a esse canal democrático, de verdade. Então, sem mais conversa fiada, vamos ao que interessa. Está entre Índia e a República Popular China, no Tibete. E governo comunista, com muita corrupção, fomentada sobretudo pelos investimentos da China nos últimos anos. Hoje, economicamente, está mais perto da Índia, mas ficou no meio, literalmente no meio. Aí a população estava incomodada com essa corrupção fora de controle e divulgava a sua frustração através de redes sociais. O que o governo comunista fez? Bloqueou as redes sociais, Facebook, Instagram, tudo bloqueou. E o povo ficou pé da vida. Aí o governo voltou atrás, mas já era tarde demais. Vocês viram, gente? Corrupção. Chega uma hora que isso cansa, sabe? Você trabalha, para mim e para você que acordamos cedo aí. Você do outro lado, eu acredito que tem que sair todo dia de sua casa para trabalhar, para trazer o sustento para sua casa e, cara, não dá. E aí você vai criticar, você vai reclamar do seu funcionário, que o governo é o nosso funcionário. Nós pagamos todo mês e outras sem, muitas vezes sem querer pagar, mas isso já é descontado automaticamente. E aí se não for, e você vai reclamar, você não pode. Tem que gastar, tem que deixar eles gastarem à vontade, gastar, sem freio, e depois eles querem calar você. Então, acontece isso daí. E a população estava nas ruas e deu o que deu. O primeiro-ministro do Nepal renunciou hoje ao cargo em meio de intensificação dos protestos populares contra o governo. Estamos vendo aí imagens. Manifestantes invadiram o complexo do parlamento nepalês, atearam fogo na sede do legislativo e em casas de vários ministros. O presidente do Nepal, Ramchandra Paudel, aceitou a renúncia de Oli e já iniciou o processo para escolher um novo premier, afirmou um oficial próximo de Paudel na agência de notícias Reuters. Manifestantes protestam contra o governo nepalês e o estopim foi o bloqueio de redes sociais no país. Houve confronto com a polícia após a multidão tentar invadir o parlamento na capital, Katmandu. Isso resultou em 19 mortos. Em outro ponto da capital, manifestantes invadiram e incendiaram casa de ministros nepaleses. A mídia local informou que alguns ministros foram retirados em segurança por helicópteros militares. Você já pensou isso aqui no Brasil? Você já pensou? Já parou para imaginar? Que, gente, não adianta, se o povo, o poder está nas mãos do povo. Não tem força militar, não tem nada, não tem Supremo que suporte a mão do povo. Primeiramente a mão de Deus e depois a revolta de um povo que está sendo massacrado por impostos,
por corrupção e por uma justiça que é totalmente parcial. Não tem como. E esse povo, o povo nepalês, estava passando por tudo isso. E aí você está vendo aí as imagens aí. Então, o prédio da Suprema Corte também foi alvo de manifestantes e está em chamas. Ou seja, Suprema Corte. STF, a sede do Partido Comunista, ministérios, o Congresso, a mulher de um ex-premier foi morta, queimada. Viva. Vocês ouviram isso daí? Esposa de um ex-premier, eu falei isso no início. Queimada viva. Queimada viva. Isso é motivo de alegria para mim, que sou cristão? De maneira nenhuma. Uma vida. Mas, um povo espremido, corrupção, pobreza, miséria, cara, não aguenta, não suporta. E o Nepal é um país pequenininho, hein? Não é brincadeira. Tudo isso porque alguém quis censurar a fala do povo. Professor Suano. Eu vou fazer uma comparação em relação ao que está acontecendo no Nepal. Primeiro, o Nepal é um país com um regime autoritário que governa. Qual é o grande problema dos regimes autoritários, que eu não tenho uma Suprema Corte que é abusiva, por exemplo? Não estou citando em casos específicos da América, estou falando do Nepal e alguns países que são autoritários desse nível. A corrupção, ela graça de uma maneira gigantesca. Claro. A questão que levou ali foi que, qual é a tendência natural de governos autoritários que são corruptos? Calar o povo ou impedir que ele possa manifestar e questionar as suas ações. Essa é a razão pela qual ele não pode permitir a associação, a livre associação. Bom, então, toda comparação é mera coincidência, ou não. Você não pode falar, não, vamos regulamentar as redes sociais. Aqui a palavra é diferente, né? Para não falar, vamos calar esses falastrões que são contra as nossas ações. É isso, simplesmente isso. Porque eles estão com a Suprema Corte nas suas mãos e com o nosso dinheiro. Então, vamos calar todo mundo e já era. E com a imprensa. Vamos calar eles. Não é para dar voz a ninguém mais. Acabou o assunto. Só que tem um troco. Em alguns casos, tem o troco. E o troco não é muito legal, não. E a livre expressão. Porque por meio da livre expressão, todos vão saber o que está acontecendo. E por meio da livre associação, as pessoas vão poder se reunir para dizer, não queremos mais vocês. A tendência natural foi o quê? Acaba com essa capacidade que eles têm de saber o que ocorre e poder se articular para nos retirar legitimamente do poder. Onde que estaria a comparação? Quando você olha uma situação como essa, quais são os momentos em que o povo chega ao momento de derrubar um governo ou vai para a violência? É a dialética do senhor e do escravo do Hegel. O escravo só é escravo até ele perceber que ele já perdeu tudo e ele não tem mais nada para perder, porque até a sua vida pertence ao outro. Quer dizer, é aquilo que eu falei. Espremido ao extremo, não tem mais nada para você entregar, você não tem mais nada também a perder. Você fala, cara, agora eu vou para tudo ou nada. Eu não tenho nada mesmo, já estou perdido mesmo, vou para cima. E aí, vamos ver, quem aguentar mais vai chorar menos. É mais ou menos isso. O que o povo nepalês fez foi isso. Não aguentou mais as ações de um governo corrupto, injusto e autoritário. Simples assim. O que ele faz, a partir de agora, eu não tenho mais nada o que fazer. E vou até o final. O Nepal chegou à situação porque já se instaurou um regime autoritário sem vergonha. Não, somos autoritários mesmo. Eu ouvi falar que em determinados países da América do Sul, eles ainda estão envergonhados, ficam dizendo que são democratas. Mas esse é o momento. Eles chegaram ao limite da ruptura na dialética do senhor do escravo. É isso mesmo. Tem alguns países, toda comparação, vou repetir, toda comparação é mera coincidência. Tem alguns países que os democratas de plantão falam, não, nós somos um país democrático. Não, nós não queremos isso. Nós queremos defender as crianças. Nós queremos liberdade para todos, todas e todes. Espera aí, gente. É a vergonha que ainda bate. Você entendeu? E outra, o medo também.
Porque o país pacífico, ele é pacífico até um certo ponto. Depois, cara, ninguém segura. Ninguém segura. Ou eles saem correndo, ou eles arrumam um buraco para se enfiar, ou então, cara, ninguém segura. Eu já perdi a minha liberdade e a minha vida. Eu apenas estou agindo como um zumbi. Então eu vou executar para retirar da condição de me submeter àquele que está me massacrando. E aí eu vou por tudo ao lado. Quando que isso aconteceu novamente? Em muitos momentos da história. Mas em especial na Tunísia, no início da década dos 10 do século 21, que resultou na Primavera Árabe. O que foi que resultou da Primavera Árabe? Um indivíduo que estava sendo explorado ao máximo pelos corruptos da polícia, que ele simplesmente foi até uma determinada delegacia para dizer, pô, os caras estão me tirando tudo, eu já paguei, já fui roubado, tudo isso eles me tiram, eu não tenho mais nada. Riram dele. Ele saiu, foi para uma praça pública e se autoimolou, tocou fogo em si próprio. Quando as pessoas viram aquilo, o que elas perceberam? Acabou, nós não temos mais nada, então nós vamos retirá-lo. Vocês serão mortos no caminho. Não tem problema, nós já estamos mortos. Claro. Você entendeu? Então, isso que aconteceu na Tunísia lá atrás, isso que aconteceu lá, o ato desse homem, depois de saber, de pagar seus impostos e depois ter tomado a sua casa, todos os seus bens, só não tiraram a sua roupa, ele ir para uma praça pública e ali ele tocar fogo no seu próprio corpo, aquilo ali deixou a população totalmente inércia. Falou, não, peraí, eu não quero isso para mim. E aí eles fazem o quê? Eles vão para cima do governo da época e falam, vocês vão sair. Eles falaram, não, vocês vão morrer no caminho. Eles falaram, não tem problema não, eu já não tenho nada mesmo, então vai ser nada por nada, então bora para cima. E aí foram para cima e derrubaram o regime na época. Olha a prova daquele que se autoimolou. Essa é a situação do Nepal. O problema é que isso pode estender para outro país. Venezuela. Já pode acontecer isso a qualquer momento. Há outros países ao sul da Venezuela que pode ocorrer, mas ainda está um passo além. Venezuela é um país que pode acontecer isso aí também. Logo, não vai demorar não. Porque ainda existem esperanças pela quantidade de lideranças sociais, lideranças políticas, lideranças econômicas, que dizem, nós temos como mudar isso. Precisamos apenas alterar algumas peças estruturais. Certo, gente? Então esse foi aí o apanhado desse fato terrível, né? Que é uma vida que se foi. Uma vida não, foram 19, mais essa esposa desse premier do Nepal, que foi morta, né? Nesses protestos aí contra o governo lá no Nepal. Justamente por isso. Injustiça, autoritarismo e, cara, corrupção. Demais. Demais. E não, o recado que eu deixo aqui, gente, não brinquem, principalmente os governantes dessa nação chamada Brasil, não brinquem com um povo pacífico. O povo brasileiro é um povo pacífico, mas não brinca, cara, não brinca, que isso pode dar muito ruim. Dá muito ruim, de verdade. Bom, mais uma vez, gente, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que não é, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, em grupos de WhatsApp que você participe. Deixar aí os créditos aí para a Revista Oeste, né? Esse pequeno apanhado aí dessa notícia triste do Faroeste Brasileira, comandado pelo Segré. E, cara, vai lá, se inscreve no canal do pessoal também, e lá você vai ter notícia de verdade, fatos apurados, trabalhados dentro da verdade, tá? E você não vai se arrepender não. Tá, gente? Então, é isso que eu tenho a falar para vocês. Para os governantes do Brasil, abram os olhos de vocês. Vocês não conhecem um povo revoltado. Vocês ainda não viram um povo que é pacífico se revoltar. Não vai dar muito bom. Tá? Então, o que eu peço é que o Senhor coloque as suas mãos poderosas sobre a nossa nação, e que nós, como brasileiros, não venhamos deixar de lutar, de falar
daquilo que está errado e lutar pelo nosso país. Lutar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, bisnetos, se assim o Senhor permitir. Beleza? Mas não deixe de lutar, não deixe de falar, porque isso é muito importante para o nosso país. Esse é o canal Brasileiro Atento no Ar. Meu nome é Marcos e até a próxima, se Deus assim permitir. Eu fui. Um abraço.